E a primeira pergunta é de uma mãe que quer saber como lidar com as crianças nessa época. E olha só o relato dela. Eu percebo que meu filho de 2 anos está bem mais irritado em casa. Chora muito e esse não era um comportamento típico dele. Acho que por ele não sair de casa e ficar só comigo, está tudo muito monótono. Eu brinco, dou atenção, mas tenho que trabalhar também. E nos horários que eu estou trabalhando, ele acaba ficando na TV e no celular porque o meu marido está saindo para trabalhar e estamos só nós dois em casa. Ela diz que está um pouco perdida e quer saber como que você pode ajudar a essa rotina ser um pouco mais movimentada para que ele fique menos irritado. Nós vamos falar de coisas tão importantes para todos nós nesse momento, um momento difícil, em que nós não sabemos como nos comportar, porque enfrentamos situações inéditas, inusitadas, que jamais passou pela nossa cabeça que aconteceriam. E aí eu acho que é muito importante pensar formas alternativas de lidar com esses problemas causados pela pandemia. E acho que em especial para as famílias e principalmente as crianças. Então vamos falar um pouquinho de que nós temos uma proposta aí de dar continuidade à educação formal das crianças em casa. Sabemos que é um momento difícil para todo mundo. O emocional perpassa todas as decisões que serão tomadas. Então, qual é o nosso foco principal? Manter as famílias bem, as crianças bem, mas para isso nós precisamos atentar para o emocional dessas crianças. Agora, para cada faixa etária, nós precisamos de um aparato. Nós precisamos de um tipo de solução, quer seja ela na área emocional, ou seja, falando para a criança do problema que nós estamos vivendo. Não vamos simplificar a situação, minimizando a inteligência da criança, a capacidade da criança perceber. A criança percebe e, portanto, precisamos falar do assunto. Como vamos abordar? De acordo com cada faixa etária. Então, para os mais pequenininhos, que por volta de 2 anos de idade, por exemplo, nós vamos explicar. Olha, mamãe e papai estão preocupados porque aí fora tem... Sabe quando você fica dodói? Então, tem muita gente ficando dodói e a gente precisa nos cuidar, nos proteger para passarmos bem isso. Então, estamos fazendo todo o necessário para que depois tudo volte ao normal. Aí vai voltar a escolinha, vai voltar a tia, vai voltar os coleguinhas, o vovô e a vovó vão poder vir para casa. Então, tudo isso tem que ser explicado numa linguagem que uma criança de 2 anos compreenda. Falando disso, nós falamos de mais um problema, né? Falamos que uma criança de 2 anos não pode ficar sozinha, que ela precisa de acompanhamento, mesmo que ela esteja entretida na televisão. O celular eu já vejo com mais cautela, porque o celular vicia muito. Você pode perceber que até os adultos o tempo todo estão no celular e dá uma certa ansiedade quando você não pode mexer no celular. Mesma coisa com a criança. Então nós não podemos deixar por conta do celular entreter nossos filhos. Nós precisamos desenvolver atividades para ocupar a criança, independente do celular. Eu sei que é difícil e que a gente precisa sempre renovar as atividades, porque a criança de 2 anos se detém pouco com um brinquedo só. A gente precisa apresentar vários estímulos, né? E como isso é difícil para o papai e para a mamãe, que estão muitas vezes entretidos com o seu próprio trabalho. E esse trabalho com muita dificuldade, porque nenhum de nós está acostumado a trabalhar online, né? A trabalhar em home office. Nós estamos com muita dificuldade, aprendendo a mexer com a tecnologia, enfim, todos nós de repente temos que virar técnicos de informática, né? E isso está muito complicado para nós.
mas é um desafio. Quanto mais velha a criança, maior a profundidade de informação que você pode oferecer aos seus filhos. Então, se a criança já tem uns 6 anos, 7 anos, você já pode conversar um pouco mais, explicar que a vovó e o vovô estão ausentes porque estão se cuidando, explicar detalhes do que é esse vírus que está assim sendo tão falado, o que é o coronavírus, o que é a Covid-19. Aí vocês já podem desenvolver esse assunto, pesquisem, conversem com os professores, peçam orientação, leiam, se informem, né, com dados científicos, com embasamento, e passe essas informações para os seus filhos. A partir, então, de 6, 7 anos, você pode oferecer um conteúdo mais profundo de informação. E com os adolescentes, debater esse assunto. Agora, emocionalmente, esses adolescentes estão sofrendo também muito, porque a adolescência é o período em que os jovens querem ir ao encontro de uma turma, os adolescentes querem viver socialmente, estão ampliando o seu círculo, e aí tem que restringir nessa idade, é muito complicado. Então, para manter a saúde, a melhor saída é o diálogo. Acho que, de maneira geral, abordei alguns assuntos que foram levantados pelos pais e deixo aqui, então, a minha disponibilidade para ajudar, se for possível, com qualquer outra dúvida ou questão que seja importante para vocês, tá? Um abraço, vamos sobreviver, vamos nos cuidar, vamos cuidar do nosso emocional, conversar com as pessoas que nós amamos, com as pessoas queridas. Isolamento físico não é isolamento psicológico. Nós podemos estar muito juntos, nós podemos nos comunicar através de vídeos, nós podemos nos comunicar através da fala, de lives. Tem muita coisa que é possível, graças a Deus, nessa época de tecnologia. Então, vamos usar a tecnologia para o nosso bem, né, para estreitar relações, sobrevivermos a essa fase, superarmos e voltarmos melhor. Ok? Se cuidem. Grande abraço.